Boa noite. A audiência pública discute mudanças no zoneamento da cidade. Algumas contemplam áreas para habitação. É uma alteração maior de uma área territorial grande que então, como haverá um benefício ao privado, ele doará 5% do que ele se beneficiará para a habitação de interesse social, cumprindo esse papel social que também tem os investidores particulares. Vereador Ronaldo sugere mais pontos de votação para a próxima eleição do Conselho Tutelar. Pelo menos se dobre, que se tenha pelo menos umas 10 sessões e que se priorize colocar essas sessões nos bairros da cidade e nos bairros mais distantes. Leandro Rosso encaminha pedido de informações sobre transporte de passageiros durante a Romaria. Preço cheio de Nossa Senhora Aparecida até o Toqueto e depois as pessoas parece que eram descartadas no centro, sabe? Que o ônibus retornava e vamos de novo. Já é lei. Cartazes colocados em condomínios incentivam denúncias de violência doméstica. Que coloquem esses cartazes, que orientem isso. Porque o que vocês vão estar fazendo? Vão estar salvando a vida de um ser humano, né? Porque tem que denunciar sim, o número 180, 190, você não precisa se identificar. O Parlamento Municipal realizou uma audiência pública para discutir mudanças no projeto de lei complementar 13 de 2019 do Executivo, que trata do zoneamento urbano. A atividade aconteceu no plenarinho e contou com a presença de vereadores que integram as comissões permanentes da Casa, representantes de movimentos populares, construtoras, imobiliárias e do Poder Executivo. Na oportunidade, foram discutidas alterações em 16 artigos. A secretária de Planejamento, Ana Paula Vickert, explicou que as mudanças envolvem ampliações da zona e do perímetro urbano e define áreas para habitação e de uso industrial. Nós estamos passando pelo processo de revisão do plano diretor e essas alterações que vieram para serem feitas antes de concluir a revisão são alterações de interesse social, quer seja para habitação de interesse social ou para a geração de empregos, e todas foram então discutidas e analisadas junto com o Conselho de Desenvolvimento Integrado e com a comunidade, porque nós também temos que entender que ainda que estejamos num processo de revisão do plano diretor, a cidade é dinâmica e muitas coisas não podem esperar o tempo necessário para um novo plano. Então a intenção dessas alterações é permitir ou a implantação de investimentos que tragam emprego ou a alteração de territórios que vão receber investimentos na área da habitação social. Uma proposta discutida, por exemplo, contempla 20 hectares localizados na Estrada do Trigo, atrás da UPF. No artigo 9º, o município transforma a área em zona de interesse social, permitindo assim a implantação de projetos habitacionais. Em contrapartida, o investidor vai doar 5% do total do terreno para o assentamento de famílias que residem em ocupações irregulares. Na verdade, não é uma alteração, é uma questão que nós propusemos para um dos investimentos que tem uma área maior, que vai nos doar uma parte para habitação de interesse social. Lembrando que todos os empreendimentos e investimentos gerados na cidade que vão movimentar economicamente também os interesses particulares, eles têm que devolver ao coletivo. Então, isso é o que nós trabalhamos como contrapartidas ou medidas compensatórias, que já são feitas desde 2013, a população já está acostumada a ver investimentos, quer seja em calçada, cercamentos de escola, né? E neste caso que nós falamos hoje é uma alteração maior de uma área territorial grande que então, como haverá um benefício ao privado, ele doará 5% do que ele se beneficiará para a habitação de interesse social, cumprindo esse papel social que também tem os investidores particulares. O relator, vereador Paulo Necli, destacou que o projeto de lei complementar trará benefícios econômicos, ambientais e especialmente sociais para Passo Fundo. Todos os projetos que chegam a essa casa, tanto o executivo quanto nós vereadores, todos são importantes, né? Mas este projeto que nós tratamos na audiência pública hoje, né, é um dos mais importantes, mais interessantes, principalmente quando a gente trata de áreas para a construção de habitações populares, né?
São várias áreas que vão ser transformadas em ZEIs, né? Que são áreas de interesse social, onde os investidores querem fazer casa para o pobre, né? Então, esta casa tem se preocupado muito com essa questão habitacional, né? E nós vamos olhar com todo carinho e certamente Passo Fundo dará um passo muito grande, obtendo habitações populares para a classe menos favorecida. O vereador Patrick Cavalcante, que presidiu a audiência pela Comissão de Constituição e Justiça, reforçou a importância da matéria e da participação popular. Nós temos agora, nos próximos dias, a reunião da CCJ, a qual nós vamos, então, dar o parecer favorável pela tramitação e aí discutir nas outras 4 comissões. São 4 comissões permanentes, a CCJ discute e ele vai tramitar, então, nas próximas 3 comissões. Lembrando que esse projeto está como regime de urgência, então ele tem 5 dias para estar na casa. Não é 5 dias em cada comissão, é 5 dias para que todas as comissões possam avaliar. Por isso a reunião hoje, a audiência pública, ela foi proposta também com as outras comissões, para que a gente possa também sanear as dúvidas dos colegas vereadores. Satisfeito com a participação popular? Com certeza. A gente realiza algumas audiências públicas aqui na casa e tem uma pouca participação popular. Hoje nós tivemos o nosso plenarinho lotado, cheio, nos dando aí uma motivação maior de que a comunidade de Passo Fundo está sim participando da vida da cidade. A eleição para o Conselho Tutelar, que ocorreu recentemente, definiu os nomes de 10 pessoas que em 2020 irão atuar nas 2 microrregiões do órgão. Mas para o próximo pleito, uma mudança foi proposta em sessão plenária. Na tribuna, o vereador Ronaldo Rosa parabenizou todos os envolvidos, mas lamentou a pequena participação popular. Com quase 150 mil eleitores aptos a participar do processo, apenas 7 mil votaram. É uma representatividade quase irrisória, se é que dá para se dizer que esses 7 mil, quase 8 mil pessoas que foram votar representam uma sociedade onde tem 150 mil eleitores. Então, para que a gente possa ter aí uma participação maior das pessoas, tendo em vista que o voto para o Conselho Tutelar não é obrigatório, e isso acaba desestimulando também muitas pessoas a comparecerem no dia da eleição, o que nós sugerimos? Por mais que a comissão fez um belo trabalho, e aqui a gente faz questão de registrar isso, sem o apoio, né, necessário para fazer uma eleição maior, com as pessoas que tiveram ali, as escolas que ajudaram, a própria prefeitura cedendo os CCs para serem mesários, o Ministério Público e pessoas voluntárias que fazem parte do Condica. Por mais que tenha sido feito um esforço para que tudo transcorresse normalmente, nós tivemos 5 sessões eleitorais, espalhadas em colégios que, por mais que ficam, um mais para uma região da São Cristóvão, outro para mais a região do Boqueirão, outra para mais a região da Petrópolis e outra mais para a região do bairro Veracruz e outro mais centralizado, por mais que tenha sido feito esse cronograma, ainda eram pontos todos praticamente centralizados. Em razão disso, o parlamentar sugeriu que o município amplie o número de locais e sessões na próxima eleição daqui a 4 anos. Primeiro, que 5 sessões é pouco, né? Nós precisaríamos pelo menos, a gente sabe que tem um problema de pessoal, mas fazendo um esforço para que num próximo pleito dessa natureza, pelo menos se dobre, que se tenha pelo menos umas 10 sessões e que se priorize colocar essas sessões nos bairros da cidade e nos bairros mais distantes, onde está justamente o público que mais precisa do serviço do Conselho Tutelar. Nós temos, assim, teoricamente, né, não temos como comprovar isso, teoricamente quem mora no centro tem carro ou são pessoas de um poder aquisitivo um pouco maior do que quem mora no final da vila, nos fundos das vilas. Então é mais fácil para os moradores do centro que tiverem interesse de votar se deslocarem para os bairros do que os dos bairros se deslocarem para o centro. Então, para facilitar o acesso da maioria da população, é que a gente faz essa sugestão que as sessões possam ser, nas próximas eleições, centralizadas nos bairros distantes do centro. Agora nós vamos para o intervalo e retornamos com as ações do vereador Patrick Cavalcante, contemplando as áreas de educação e segurança. Eu fiz 6 meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas.
Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. O Jornal da Câmara está de volta para repercutir o pronunciamento do vereador Leandro Rosso na primeira sessão plenária da semana. Ele questionou o transporte coletivo de passageiros realizado durante a Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Fiz o trajeto com alguns amigos, casais, e no retorno, senhores vereadores, aqui que eu quero alertar, eu voltei de ônibus, quase 200 mil pessoas, certo? As linhas num domingo normal, certo? E lá, os ônibus das 3 empresas disponíveis do trajeto Nossa Senhora Aparecida, Praça Toqueto. Valor integral, senhores vereadores. Então, uma senhora, ela me indagou, me questionou, vereador, eu estou com 3 aqui de casa. Passagem de R$ 3,90, R$ 3,80, se eu não me engano, eu vou ter que pagar o trajeto até o centro e do centro esperar o horário e mais preço cheio até o bairro. Então eu fiquei no centro, né? Mas se tivesse que ir para São Cristóvão, teria que pagar o valor dobrado. Por isso, o parlamentar está encaminhando um pedido de informações ao Poder Executivo e às empresas de transporte de passageiros. Na tribuna, ele apresentou uma série de questionamentos. Fiz o pedido de informações, já está protocolado na casa, e nele eu solicito quais linhas estavam disponíveis no domingo, haviam fiscais na questão do idoso, pois era um tumulto. Então, quantos fiscais as empresas destinaram? O percurso, como eu já falei, preço cheio, de Nossa Senhora Aparecida até o Toqueto, e depois as pessoas parece que eram descartadas no centro, sabe, que o ônibus retornava e vamos de novo. E mais uma, qual o valor arrecadado das 3 companhias de Passo Fundo, vereador Ronaldo? Mas aqui, um detalhe que me chamou a atenção, aquela senhora era uma idosa, e ela pagou o preço cheio. Então nós temos que ter um cuidado, ver quantos fiscais, não estou aqui criticando, tem um acordo, mas eu acho que a função do vereador, sim, é fiscalizar. E para finalizar, Leandro Rosso fez uma sugestão ao Executivo Municipal. Então, cabe um decreto com valor diferenciado, Ronaldo. Outras cidades, vereador Rufa, quando tem a padroeira do município, o transporte às vezes é até gratuito, gente. Então eu não estou aqui fazendo demagogia, estou exercendo o meu papel de fiscalizador, o pedido já está na casa. Eu vou aguardar, vou trazer esses dados aos parlamentares. Eu acho que é a nossa função, né, vereador Paulo, que é um dos mais experientes da casa, e não estou aqui fazendo demagogia. Eu fui questionado pela população e aqui a gente tem que dar uma resposta. Uma lei sancionada pelo governo municipal deu um impulso a mais para iniciativas de proteção de vítimas de violência doméstica. Elaborada pelo vereador Aristeu Dalalana, a norma obriga a colocação de cartazes em prédios e condomínios residenciais com o número do Disque Denúncia. A iniciativa do parlamentar busca acabar com a cultura machista que, mesmo com o passar do tempo, continua presente em nossa sociedade. As pessoas, elas tinham uma mania de falar que em briga, um ditado antigo, que em briga de marido e mulher, ninguém deveria pôr a colher, né?
E isso eu achava assim que era uma coisa muito errada, porque os tempos foram passando e a gente começou a ver o sofrimento, né, da mulher brasileira em geral na questão do desrespeito com o ser humano mais maravilhoso do mundo. Mulher, ela nasceu para ser amada, a mulher que nos deu a vida, então ninguém tem direito de estar maltratando uma mulher. Tu não está metendo a colher, tu está salvando uma vida que está prestes a ser exterminada. Porque quem bate numa mulher, quem bate em qualquer ser humano que não seja para se defender, ele está, dali 2 dias, 3 dias, ele pode tirar a vida, ceifar a vida dessa pessoa, né? E nós vemos casos assim todo dia no Brasil inteiro. Então essa era a nossa preocupação. A lei do vereador Aristeu Dallalana obriga a colocação de cartazes em prédios e condomínios residenciais com o número da Lei Maria da Penha e os telefones 180 e 190 da Delegacia da Mulher e da Brigada Militar. O PTBista faz um apelo para que a comunidade denuncie os casos de violência doméstica. Todas as pessoas que não moram em condomínios, a todos os donos de restaurantes similares, a todos os órgãos públicos que coloquem esses cartazes, que orientem isso. Porque o que vocês vão estar fazendo? Vão estar salvando a vida de um ser humano, né? Porque tem que denunciar sim, o número 180, o 190, você não precisa se identificar, e numa ligação de uma mulher que tu vê que está correndo risco, que todo dia ela é ofendida com palavras, amanhã ela vai sofrer uma violência física que vai levar ela à morte. Já está traumatizada. E daí se morrer é pior. Isso é um transtorno muito grande, uma criança sem uma mãe, né? Então, vamos colaborar, vamos participar. A legislação orienta que os cartazes no tamanho de uma folha A3 sejam expostos em locais de fácil acesso. Conforme Dallalana, a medida não traz despesas adicionais aos moradores. Eu não gosto de criar leis que obriguem isso e aquilo. Para os condomínios não vai custar nada, né? Porque são 10 a 15 reais, 5 reais, colocar uma placa com esse número. E eu tenho certeza que isso vai salvar muitas vidas, né? E vai dar mais tranquilidade às mulheres. E principalmente esses mau caráter que fazem isso, sabendo dessa lei, que se essa lei for bem divulgada, for estabelecida, eles vão pensar 2 vezes, porque na verdade eles têm muito medo. Eles têm muito medo da lei, porque o covarde, ele só não tem medo e ele só é valente para bater em mulher. Mas qualquer coisa que vai inibir isso, eles são muito covardes e eles vão tentar evitar isso, tenho certeza. No Educação e Cidadania desta noite, nós vamos conhecer o Instituto Libertarte, que usa a arte como ferramenta de ressocialização. Os convidados de Paula Petrini são o presidente da entidade, Wagner Pacheco, e o vereador Alex Necker. Quando a banda vai levar a opinião do Instituto para uma escola, para o CASE, para o presídio, para a sociedade, esse exemplo do jovem que cometeu um delito, ele, através desta informação, o jovem do outro lado que vai estar recebendo essa informação através da música, através das letras que são compostas pela banda, esse jovem vai reavaliar a sua condição, o seu comportamento na sociedade, a que caminhos o delito pode levar. Então, quando a gente vê iniciativas como a do Instituto se apresentarem, e dialogar com esse público que muitas vezes são esquecidos pela sociedade, pelas instituições, porque são poucas as oportunidades que se apresenta por um jovem que cometeu um delito e tem uma medida socioeducativa de restrição de liberdade, por exemplo, sendo cumprida. Na grande maioria das vezes, esse jovem vai cumprir a sua medida, vai sair e vai ter que se virar por ele mesmo, sem apoio nenhum da comunidade. O Instituto tem esse mérito, ele apresenta, ele abre as portas para que esse jovem, essa jovem, possam ter um novo horizonte. Assista ao Educação e Cidadania hoje, depois da sessão plenária. Uma boa noite e até amanhã.